Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês, amém? Nós crescemos ouvindo dizer que muitas vezes, ou quase sempre, há uma distância entre a teoria e a prática, sim ou não? E eu diria que isso tem até respaldo na palavra de Deus, né? Quando a gente vê na Epístola de Tiago, Deus nos falando sobre homens que são ouvintes e homens que são praticantes da palavra de Deus. Então dá para ver claramente, né, que o ouvinte, né, é a teoria e o praticante, como o próprio nome diz, é a prática daquilo que se ouve, né? E quantas vezes Deus ele é claro na sua palavra, mas nós tornamos difícil o haja de Deus em nossas vidas. Quer ver um exemplo de uma ordem que tem 3 palavras só? Eu penso que com 3 palavras, 3, não dá para ser difícil o entendimento. Concorda comigo? 3. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos. 3 palavras. E a gente vê uma dificuldade enorme, às vezes, da igreja entender a clareza, a profundidade e a amplitude daquilo que Deus fala conosco no meio da sua palavra. A palavra de Deus diz, no segundo grande mandamento, segundo de todos os grandes mandamentos, amar o seu semelhante como a si mesmo. Um pouquinho mais de 3 palavras, mas às vezes a pessoa não entende que começa esse mandamento em amar primeiro a si, para depois cumprir aquilo que Deus determina a nós. E assim também é uma ordem, vamos dizer assim, dentro dessa miudeza de quantidade de palavras, uma ordem que é muito maior, quando diz assim: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pronto. É uma orientação, assim, um pouco mais longa, mas eu diria que tão clara e transparente quanto as outras que são menores, que estão reveladas na palavra de Deus, e que às vezes, ou muitas vezes, como eu disse, nós dificultamos o haja de Deus em nossas vidas. Ou ainda, queremos dar um jeitinho para Deus cumprir a sua fidelidade conosco. Lembra de Abraão? Será pai de uma grande nação? E aí, na mente humana, como aquilo não se cumpria, resolveram dar um jeitinho. E esse jeitinho, ele se perpetua como um erro até os dias de hoje. Lá estão os árabes e os judeus, fruto exatamente do jeitinho humano para alcançar ou entender a profundidade do que Deus quer para nós. E a palavra de Deus também diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19 diz exatamente isso que eu acabei de dizer. Eu entendo que, por essa pequena amostra, dá para ficar claro para nós que a ação do homem gera a reação de Deus. Esse é um princípio que está na palavra de Deus. E às vezes nós dificultamos ou tomamos caminhos que não agradam o coração de Deus. E, consequentemente, vivemos um deserto. Alongamos a bênção de Deus sobre nossas vidas. Não foi assim com o povo, 40 anos no deserto? Foi? Sim, foi. Murmurou, duvidou, questionou, idolatrou e colheu o que plantou. O que se planta, se colhe. Se plantamos a desobediência, não vamos colher prosperidade. E nessa manhã, eu quero falar
baseado sobretudo nesses dois últimos versículos, né? Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu quero nessa manhã falar sobre prosperidade. Mas a igreja, conhecendo os meus frutos, peço que não façam um pré-julgamento a respeito do que eu vou ministrar. Eu vou falar sobre a verdadeira prosperidade. Nós estamos numa igreja e é com temor e tremor que nós devemos propagar a verdadeira palavra e desejo e vontade do nosso Deus. Amém? Como eu disse, muitas vezes nós distorcemos ou damos jeitinhos e aí a gente não colhe o que Deus tem revelado na sua palavra. E Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender do que ele tem declarado na sua palavra para as nossas vidas. Amém? Se há alguma coisa errada, está em nós, não está em Deus. E é por isso que eu quero dar a você, nessa manhã, uma leitura profunda e ampla para uma igreja que está sendo chamada a um caminho de maturidade. Quero falar sobre a verdadeira prosperidade. E aí, eu convido a igreja, porque eu não falo por mim, eu falo na palavra. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 31. Convido a igreja também, assim que achar, ficar de pé. E convido a igreja também, depois de lermos a palavra, de deixar o dedinho ou a Bíblia aberta, porque logo em seguida vamos fazer uma leitura rápida do capítulo 29, e eu quero que você acompanhe, porque a profundidade do que Deus tem para falar é tão grande, que eu quero que os seus olhos vejam o que está escrito na palavra, para não entenderem que eu estou aqui como homem apenas, induzindo a igreja a qualquer tipo de ministração nessa manhã. Amém? 2 Crônicas, capítulo 31, os dois últimos, versos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a boa obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração fez. E aí o que está escrito na tua Bíblia? E prosperou. Então, que ótimo que nós estamos, ainda que com versões diferentes da palavra de Deus, com a mesma palavra. E prosperou. Amém? Não feche a sua Bíblia, apenas feche os seus olhos e esteja em conexão com Deus. Não é hora de trazer à sua memória os seus problemas. Eles existem. Nós não estamos aqui para esconder nada. Mas não é hora de trazer ansiedade, problemas, lutas, desafios. É hora de deixar Deus trabalhar com a sua palavra para que a gente possa, de fato, sair diferente e olhar para as circunstâncias daquilo que nós estamos vivendo de maneira diferente. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por esse dia, por essa manhã, por tudo que até aqui o Senhor já fez. E nós estamos certos, Deus, de que o Senhor continuará fazendo, porque o Senhor é Deus que sonda e conhece o nosso coração. E o Senhor sabe, Pai, da nossa dependência de Ti e das nossas expectativas, para o Senhor falar aos nossos corações, independente se vai ser uma palavra dura, mas nós entendemos que o Senhor só repreende aqueles a quem o Senhor ama.
quão grato é sabermos que se estamos sendo repreendidos pelo Senhor, é porque isso automaticamente denota que somos amados por Ti. Tens liberdade, Pai, nessa manhã, para mais uma vez se manifestar no nosso meio. E com a mesma liberdade, Pai, que o Senhor me concedeu nessa manhã, o Senhor assim o faz. Eu sou servo, o Senhor é Deus, eu dependo de Ti, mas eu preciso de Ti, Deus, nessa manhã, para que a igreja, Senhor, entenda a profundidade da Tua palavra e viva aquilo que está no seu coração. Que a distância entre a teoria e a prática sejam minimizados, encurtados ou eliminados em nossa vida. E nós entendemos, Pai, que não é por força, nem por violência, tudo é pelo Teu Espírito, por isso tens liberdade para trabalhar, Pai, nas nossas vidas, mexer nossas estruturas e fazer a Tua obra, a boa obra que o Senhor começou e há de completar em nossas vidas. Assim oramos. E agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar com a Bíblia aberta e agora recue um pouco para 2 Crônicas, capítulo 29. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 29, vai nos dizer, no verso número 1, que Ezequias ele tinha 25 anos de idade, e quando ele começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. E aí fala mais algumas coisas, e aí passa o versículo número 2, e lá no versículo número 3 diz que no primeiro ano do seu reinado, preste atenção, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Verso 4, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, preste atenção, igreja, na profundidade do que Ezequias disse no verso número 5. Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. E aí avançamos no verso número 10, dizendo, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E aí no verso número 11, assim como falou coisas importantes no verso número 5, no verso número 11 vai falar outras duas coisas muito importantes para nós. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém? É isso que está na Bíblia que você leu? Que ótimo. A palavra de Deus nos mostra que Ezequias, ele assumiu um reino destruído. O seu pai, Acais, ele foi um dos piores reis de Judá. E nesse sentido, os seus primeiros pensamentos, eles poderiam estar focados fazendo uma comparação com os nossos políticos no dia de hoje, né? Os seus primeiros atos, os seus primeiros movimentos poderiam estar focados numa reforma econômica, numa reforma política, numa reforma social, né? em gerar empregos, em dar dinheiro para a classe menos favorecida. Mas a palavra de Deus nos mostra que a sua prioridade foi a reforma espiritual e que produziu um grande reavivamento espiritual no meio daquele povo. Irmãos, nada é coincidência quando nós estamos na presença de Deus.
E vejam a profundidade desse texto que se encaixa perfeitamente na nossa realidade. Não faz muito tempo que nós tivemos uma campanha, uma campanha de 7 semanas aqui na igreja, no domingo de manhã, intitulada Reparando 12 Portas da Nossa Vida, aonde Deus ele falou exatamente as mesmas coisas. Santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor. E assim, eu entendo de maneira muito clara, quando fala da casa do Senhor, está falando de toda a casa de Deus, e não está falando somente daqueles que vêm no domingo de manhã, mas também está falando daqueles que só vêm domingo de noite, também está falando daqueles que só vêm na quarta-feira à noite, também está falando daqueles que só vêm quarta-feira à noite e domingo à noite. A palavra de Deus fala, santificai a casa do Senhor, mas ainda, tirai do santuário a imundícia, tirai do altar a imundícia, tirai dos ministérios a imundícia, tirai da membresia a imundícia. E complementa dizendo no verso número 11, não sejam negligentes, e mais ainda, sirvam o Senhor com excelência. E isso deixa claro para nós que numa batalha espiritual não são estratégias humanas, não são fontes humanas, não são posicionamentos democráticos que visam agradar homens, ou posicionamentos distorcidos em relação ao centro da palavra e da vontade de Deus, que nos farão vencedores, que nos farão prosperar, que conduzirão a igreja no caminho da maturidade. Nunca nós encontraremos Deus no avivamento enquanto nós não o encontrarmos primeiro no quebrantamento. Eu disse isso no culto de quinta-feira, no culto de oração, onde a irmã Sônia chegou já no finalzinho, não escutou, porque não chegou às 7h15, mas pegou já o finalzinho e a oração. Mas às 7h15, quando nós começamos o culto de oração, lá no finalzinho eu falei exatamente isso. Nunca encontraremos Deus no avivamento enquanto não o encontrarmos primeiro no quebrantamento. Mas ainda, não faz sentido falar de prosperidade se não há santidade, se não há maturidade, se não há humildade para reconhecer quem nós verdadeiramente somos e o que estamos fazendo diante dos olhos e dos ouvidos de Deus. Não faz sentido falar de alegria. Eu disse isso hoje na escola bíblica dominical. Alegria, fruto do Espírito Santo, se nós entristecemos o coração de Deus com a irresponsabilidade e a meninice de nossos atos com uma vida espiritual fria, morna e de superficialidade. Não são projetos radicais, arquitetados por homens que trazem conversão, que trazem mudança de caráter, porque não é por força, não é por violência, não é com pirotecnia, mas é pelo Espírito que a obra de Deus é feita. Não faz sentido requerer as promessas de Deus se nós estamos em rota de colisão com a vontade de Deus, se nós estamos em rota de fuga da vontade de Deus. Não faz sentido requerer as promessas de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma verdade, sim, mas não para todos. Nem todos têm legitimidade para dizer o que eu acabei de falar. Tudo posso naquele que me fortalece. Nem todos têm legitimidade para dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nem todos têm legitimidade para dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nem todos têm legitimidade para dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nem todos têm legitimidade para dizer muitas coisas que estão reveladas na palavra de Deus. E por isso faz todo sentido o que Deus está dizendo para nós nessa manhã.
E eu vou repetir. Santificai-vos agora. Santificai toda a casa do Senhor. Não é isso apenas para a igreja que oferece as primícias para o Senhor. Toda a casa do Senhor. Tirai do santuário a imundícia. Não sejam negligentes e sirvam o Senhor com excelência. E foi exatamente isso que Ezequias determinou. Ordens claras, como as de Deus, curtas e diretas, simples e claras e evidentes para nós. E a palavra de Deus diz, conforme nós lemos um pouquinho mais adiante em 2 Crônicas, no capítulo 31, está escrito na palavra. Então não sou eu que estou fazendo uma análise humana. A palavra de Deus diz que o que ele fez foi bom, foi reto e foi verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Só uma igreja menina que não gosta de escutar a exortação. Só uma igreja menina está disposta a escutar o que quer ouvir. E o que ele disse não foram palavras fáceis de serem digeridas. Como tudo na nossa vida. Certo, Yasmin? Você mergulhou as águas na sexta-feira. Eu disse isso para você. Para você e para a irmã Cristina, que está ali também, na minha frente, diante dos meus olhos. Vocês começaram uma carreira, mas Deus nos chama a viver por sacrifício. Sônia, não um sacrifício morto do passado, mas um sacrifício vivo, santo e agradável ao coração de Deus. E a base para que haja um crescimento sólido nas mais distintas áreas é estar bem com Deus. Sabe por quê? Porque o Salmo 127 vai dizer o que para a gente? Se o Senhor não edificar a casa, em vão é todo o trabalho daqueles que estão edificando. Mas ainda, se o Senhor não guardar a cidade, é em vão a sentinela vigiar. Em vão vigia a sentinela. E em tempos de renovação, agora eu estou trazendo a igreja para a nossa realidade, mais uma, né? Em tempos de renovação de contrato de aluguel, com intentos de majoração de preço por conta dos nossos proprietários, e obviamente com o desejo que eu nutro no meu coração da igreja ter o seu próprio espaço, e isso tem sido um dos alvos de nossas orações, no culto de oração, junto ao Ministério de Intercessão. Eu levei os meus pensamentos, recentemente, na construção de um edifício, e aqui eu não tenho a pretensão de falar quantos eram e como eram, mas de alguns andares, e que precisará, já que ainda continuamos vivendo nessa terra, precisará de dinheiro, óbvio, e de uma boa fundação para suportar o crescimento vertical. E por que eu estou dizendo isso? Para que fique bem claro para a igreja, por meio desse exemplo, que existe uma relação direta entre crescimento e uma boa
fundação. E a palavra de Deus confirma o que a engenharia civil apregoa ao falar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, sobre dois fundamentos que você bem conhece: a rocha e a areia. E a palavra de Deus diz o quê? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouve, pratica sobre a rocha. E a palavra de Deus vai dizer que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque era uma casa edificada sobre a rocha. Mas no verso 26 diz que todo aquele que ouve, lembra que eu falei lá no iniciozinho sobre a distância entre a teoria e a prática? Sobre ouvir e praticar? E verso 26 diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem prudente? Não. A um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha? Não, sobre a areia. E aí vieram as mesmas circunstâncias adversas, sem pôr nem tirar. O mesmo contexto, o mesmo cenário. Qual era esse cenário? Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Só que, diferentemente da primeira que não caiu, essa desabou. E a palavra de Deus diz, sendo grande a sua ruína. Vejam que ambas as fundações, elas têm a mesma matéria-prima. Qual é essa matéria-prima? A palavra de Deus. Mas elas geraram dois produtos totalmente diferentes. O que endossa o que a Epístola de Tiago diz no capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, vírgula, enganando-vos a vós mesmos. E nessa mesma epístola, nesse mesmo capítulo, no verso 25, diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, aquele que considera perfeitamente na lei da liberdade, e nela persevera. Então não é hoje, sim, mês que vem não, ano que vem talvez, e no outro volta a ser sim. E naquele que persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo aquilo que ele realizar. Com esse contexto inicial, eu quero reforçar o que eu disse no início, do intento de ministrar nessa manhã sobre prosperidade. E apesar dessas duas últimas referências bíblicas que eu acabei de compartilhar com a igreja, ou seja, Mateus 7 e Tiago no capítulo 1, nos darem uma boa indicação do caminho a seguir, há uma passagem no livro de Josué, no capítulo 1, verso número 8, que eu gostaria de destacar com a igreja. Apenas um versículo. Josué, capítulo 1, verso número 8. Se você quiser buscar, pode buscar. Normalmente eu não costumo dar essas freadas, até que eu peguei muitos desatentos nesse aspecto, estão balançando a cabeça, porque aqui a rotação é elevadíssima do início ao fim, mas não quer dizer que eu estou com pouca mensagem, pelo contrário, a mensagem é longa, mas é bom para vocês respirarem e guardarem, porque é tão profundo o que está escrito que eu faço questão que vocês, nem que seja furando com o dente o dedo, para botar o sangue nessa passagem, deixar registrado aí, no primeiro capítulo, verso 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás
prosperar o teu caminho e será bem sucedido. É o que está na tua Bíblia? Que ótimo. Esse versículo mostra para nós 3 atitudes que são necessárias para alcançar a prosperidade. A verdadeira prosperidade. E espera só um pouquinho, eu garanto que em menos de 1 hora você vai escutar a profundidade do que é a verdadeira prosperidade. Mas 3 atitudes, por meio desse versículo, mostram 3 atitudes necessárias para alcançar a prosperidade. Primeira atitude, ler e meditar na palavra de Deus dia e noite. A segunda atitude, irmãos, eu não sou nem cientista e nem inventor. Por isso é que eu faço uso da palavra de Deus. Para você ver que eu não estou tirando da manga, nem da cartola, algo que está claro aos nossos olhos. Primeira atitude, ler e meditar na palavra de Deus, dia e noite. Segunda atitude, fazer tudo de acordo com o que é ensinado pelo Senhor na sua palavra. E a terceira atitude é que a palavra do Senhor, ela jamais se aparte da nossa boca. Irmãos, acreditem, é só isso. Porque a palavra de Deus diz no verso número 8, lá no final, eu vou repetir, apenas ouça. E farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E como eu faço na escola bíblica dominical, né, hoje, cadê a irmã Solange? Está aí? Está lá em cima, né? A irmã Solange hoje quis atropelar, no bom sentido da palavra, com todo ímpeto. Ela quis atropelar o meu raciocínio e ela queria chegar na conclusão. E eu não gosto disso. Eu gosto de levar a igreja a raciocinar. Afinal de contas, eu já não sou mais portador de cabelo na cabeça. Mas a cabeça não é só para portar cabelo. A cabeça também é para a gente refletir o que é certo e errado, entender a palavra de Deus. E eu gosto de levar a igreja no raciocínio para que fique tudo suave. O entendimento. Irmãos, se já é difícil sendo claro, imagina por imposição. E imagina falando em hebraico. Então, a gente tem que falar no português claríssimo. E aí, com o entendimento que Deus me dá, e obviamente que com a leitura do que eu gostaria de escutar se estivesse no seu lugar, porque a Bíblia fala assim para a gente, né? Faça com seu semelhante aquilo que você gostaria que fizesse consigo mesmo, né? Então, eu quando estou desse lado, eu quero escutar uma palavra que me encha, que me faça crescer, que faça aumentar a minha fé, que me dê entendimento, que amplie a minha visão de alguma coisa que eu não sei. Longe de mim e de vocês acharem que por eu ser cabeçudo, eu tenho todo o conhecimento da palavra de Deus. Muito longe disso. Apenas tenho alguns dias de rodagem maior do que vocês. Se fosse assim, eu não leria a Bíblia mais de uma vez, certo? E Deus fala conosco de diferentes maneiras quando lemos a mesma palavra. Então, pensando nisso, é que eu levo a igreja a continuar nesse raciocínio. E aí, eu digo para vocês o seguinte: para entender o que é a prosperidade, segundo Deus, prosperidade, então vamos pontuar. Segundo Deus, nós temos que compreender para onde os olhos de Deus estão voltados. E aí, em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, vai dizer o seguinte: o Senhor
diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Fica claro para nós que a prosperidade de Deus e a prosperidade do mundo são dois departamentos totalmente diferentes. Porque o homem, ele olha o que está diante dos olhos, mas o Senhor, ele olha para o coração. O homem olha, cobiça, deseja, almeja o que está diante dos seus olhos. E o que está diante dos seus olhos? Seus bens materiais, dinheiro, posses, poder. Mas o Senhor, ele olha para o coração, os sentimentos que movem o homem, as intenções, os pensamentos. E disso também testificou Jesus quando ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E um pouco antes de dizer isso, Jesus já havia ensinado que as verdadeiras riquezas, elas não são materiais, e sim eternas. Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19, diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. As verdadeiras riquezas não são materiais. A palavra de Deus nos mostra que elas são eternas. E a verdadeira prosperidade é aquela que, coerentemente com o 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18, ela não se baseia em coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são passageiras, mas as que não se veem, elas são eternas. E a prosperidade do cristão, um outro ponto de diferença, a prosperidade do cristão, ela começa em seu interior, em uma nova forma de viver, em uma nova forma de agir, em uma nova forma de sentir e pensar, e daí flui para fora de si, o que pode incluir os bens materiais. Já a prosperidade do mundo, ela vem de fora para dentro, onde o acúmulo de bens, posses e dinheiro geralmente promove uma mudança no interior do homem, a cobiça cresce e valores como lealdade, bondade, honestidade são deixados de lado. E não é à toa que Jesus afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 19: e ainda vos digo, presta atenção, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem disse isso? Jesus. É claro que a prosperidade financeira, ela está incluída na prosperidade bíblica, mas ela não é nem de longe, e eu vou repetir em letras grandes, nem de longe o objetivo mais importante de Deus para nós. Prosperidade financeira, ela é consequência da obediência aos mandamentos.
Ela é um bônus que o Senhor ela entrega aos servos, aos cristãos fiéis, que não se tornarão gananciosos ou presunçosos ao receber tal bênção, que serão liberais para o reino de Deus e para com os que são necessitados. E Deus, Ele não dá riquezas a todos igualmente. Os nossos olhos veem isso. Deus não dá riquezas a todos igualmente. Para uns, para alguns, Ele dá poder, riquezas e grandes coisas para serem úteis à vontade dele, de Deus, enquanto que para outros Ele supre as necessidades, nada lhes falta, mas eles não se tornam ricos. Podem ter a certeza de que haverá cristãos que usarão ônibus a vida toda. Existirão cristãos que morarão de aluguel a vida inteira. Mas eu quero dizer para a igreja que, ainda que isso aconteça, na vinda de nosso Senhor, esses que pegam ônibus diariamente e que pagam aluguéis mensalmente, eles vão morar no céu. Porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 14, que aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Irmãos, se Deus não tapa sol com a peneira, eu não tenho essa pretensão de tapar o sol com a peneira diante de uma igreja e diante de alguém que prega a transparência. Isso é uma grande realidade. E talvez você esteja pensando o seguinte: pastor, você disse que 3 atitudes são necessárias para alcançar a prosperidade. A primeira, ler e meditar na palavra de Deus dia e noite. A segunda, baseado em Josué no capítulo 1, verso 8. A segunda atitude, fazer tudo de acordo com o que é ensinado por Deus na sua palavra. E terceira atitude, que a palavra do Senhor jamais se aparte da nossa boca. O Senhor disse que 3 atitudes são necessárias para alcançar a prosperidade. Sim, eu não vou tirar. A palavra de Deus não apagou esse versículo, nem sou eu que vou apagar, eu não tenho autoridade para tirar isso da palavra de Deus. E aí o questionamento que pode estar dentro de você, assim como esteve em Asaf, pode ser o seguinte: e por que os ímpios prosperam? Se eles não leem e não meditam na palavra dia e noite. Se eles não fazem nada, ou absolutamente nada, ou quase nada, do que é a vontade de Deus. E se a palavra de Deus nunca esteve em suas bocas. Temos um conflito? Deus é mentiroso? Não sei, vamos ver. Eu acredito que não. E eu quero aproveitar essa oportunidade para pacificar 2 pontos importantes na igreja. 2 pontos importantes, porque acreditem se quiser, a tentação continua batendo na porta da igreja. E vai continuar batendo até o fim. Então, se a gente estiver preparado, a gente sabiamente
E facilmente nós vamos saber dizer não. Não ao que é mentira, não ao que é engodo, não ao que provém do mundo. Nesses dois pontos que eu quero pacificar, o primeiro é o seguinte: quem pode ter uma vida financeira próspera? Quem pode ter uma vida financeira próspera? Bem, no Antigo Testamento, o povo de Israel, ele identificava a prosperidade como um sinal da aprovação do Senhor. A própria aliança de Deus com os israelitas contemplava essa direta conexão entre bênção e obediência. No entanto, a Bíblia deixa claro que os ímpios também podem ser prósperos. E isso significa que Deus concede a prosperidade sem distinção de pessoas. Jesus, ele diz que o Pai, lá em Mateus no capítulo 5, verso 45, ele diz assim: o Pai, ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons. E mais ainda, vir chuvas sobre justos e sobre os injustos. E esse favor divino é chamado de graça comum. E não cabe a nós julgamentos do haja e do querer de Deus. Além do que esse ensinamento bíblico deixa claro uma mensagem para nós, que não se pode comprar o favor divino. Em outras palavras, não há como sustentar biblicamente, lembra o que eu disse? Não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Não há como sustentar biblicamente a ideia de que só se prospera financeiramente aquele que serve a Deus e que contribui com dízimos e ofertas e votos. Espera lá. Não estou tapando o sol com a peneira. Não estou induzindo a igreja a nenhuma bandeira errada. Eu quero dizer para a igreja, depois de afirmar isso, de maneira alguma, pode ser encarado como um convite, como um estímulo para o Filho de Deus ser um roubador, para roubar o Senhor nos dízimos e nas ofertas, porque não colhemos a aprovação de Deus com a desobediência. E a aprovação de Deus, ela deve continuar sendo um alvo virtuoso para o cristão. A obediência e a aprovação precisam continuamente, perseverantemente, sendo nutridos no nosso coração, a despeito da palavra de Deus nos mostrar claramente que os ímpios, eles prosperam financeiramente. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer que os ricos, com todo o dinheiro que eles têm, eles nunca vão comprar a coroa da vida eterna. Por isso existem muitas exortações bíblicas para que os justos não venham invejar a prosperidade dos ímpios, porque a verdadeira prosperidade, ela está além desta vida, enquanto a prosperidade do ímpio é apenas terrena e temporal, e limitada no tempo que se chama vida. E que fique claro também para a igreja, que ser rico não é pecado. E nem Jesus odeia os ricos. Mas ele sim, ele repudia a avareza, o amor aos bens materiais e ao dinheiro. E assim está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso número 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores.
Assim, disse Jesus, mais uma vez, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Que fique claro para a igreja nessa manhã também, que a prosperidade, a promessa de Deus de prosperidade, ela poderá não incluir a riqueza material. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, adverte. Ora, ouça isso aqui, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Nem sempre Deus proverá prosperidade material, porque Ele sabe que podemos fazer dela um ídolo. A prosperidade, ela pode se tornar um substituto do objetivo principal de Deus, revelado em Mateus, no capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí Deus, como um bom pai, Ele pode reter o que clamamos, escolhendo, ao invés disso, nos dar o que realmente nós precisamos. Ele tem em mente sempre o nosso benefício eterno e nunca o nosso conforto de curto prazo. É por isso que os seus pensamentos e os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos. O segundo ponto que eu quero pacificar nessa manhã é um questionamento que você já deve ter ouvido, e eu faço à igreja. A teologia da prosperidade, ela vale para mim? Teologia da prosperidade, ela vale para mim? Essa teologia, ela prega uma estreita relação entre prosperidade e contribuição. Afinal de contas, nós estamos cheios de pessoas com mentes férteis para distorcer a palavra de Deus. E eu já disse isso para a igreja, que um texto fora do contexto é um pretexto. E essa teoria, ela afirma essa estreita relação entre prosperidade e contribuição. E aí, ela vai se valer do quê? Da palavra. Afinal de contas, 2 Coríntios, no capítulo 9, diz: o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Está escrito na Bíblia? Tá. É mentira? Não. Mas a teoria da prosperidade vale para mim? Os pregadores da prosperidade dizem o que as pessoas querem acreditar. Possui um discurso, eu tentei aqui ser o mais breve possível, para não dar muito ibope, mas possui um discurso encantador, anestesiante e capaz de bloquear toda sensatez espiritual. Bem, eu tentei resumir numa frase curta. Um discurso, pregações encantadores, anestesiantes e capaz de bloquear toda a lucidez espiritual. Dessa forma, pregam, porque Deus é bom, Ele deseja que seus filhos prosperem em saúde, riqueza e felicidade. Qual é a mentira disso? Nenhuma. E mais ainda, porque Ele é rico, Ele pode fazer isso acontecer? Chegam a induzir as pessoas à dúvida, questionando, talvez você já tenha escutado isso.
Se você é realmente filho de Deus, por que você então vive na miséria? Entendendo que a miséria deles é diferente do significado no dicionário. Começa por aí. A miséria para eles é a ausência de prosperidade material. Mas é uma frase de impacto. Afinal de contas, eu disse que o quê? Que o discurso deles é encantador, anestesiante e capaz de bloquear toda lucidez espiritual. E esse é o questionamento. Dúvida. Se você é realmente filho de Deus, por que então vive a miséria? Quantos pregadores estão ensinando doutrinas contrárias à verdade? E aí eu quero fazer um paralelo, tal qual o diabo tentou Cristo, que apesar de ser o filho de Deus, ele exercia a profissão de carpinteiro, e ele usou a fome como argumento, buscando convencer Jesus a ir contra a vontade de Deus, e assim ele disse: se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O diabo usou a fome como argumento para levá-lo a um caminho de desobediência. E nesse mesmo raciocínio, os pregadores estão usando a miséria como argumento para levar multidão a viver debaixo dessa heresia. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Irmãos, naquela ocasião, se Jesus tivesse se transformado as pedras em pão, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Muito provavelmente, ou certamente, com os olhos limitados que temos, a humanidade estaria condenada. Sabe por quê? O que o diabo falou? Se tu és o Filho de Deus. E eu digo que a humanidade estaria condenada por 3 pontos. Primeiro, porque se Jesus entra nesse engodo, Cristo estaria demonstrando que ele estava em dúvida se ele de fato era filho de Deus. Para começar a conversa. Se tu és filho de Deus, quantas pessoas hoje não caem nesse engodo? Se você é isso, então faz isso. E aí entram nesse engodo, caem na armadilha. E se ele caísse, isso poderia ser uma manifestação de dúvida no coração dele. Segundo ponto, ele teria desafiado a vontade e o decreto do Pai, que determinou que os seres humanos comessem do suor do rosto. Está lá desde o início, na história da palavra de Deus, quando o pecado entrou. E o terceiro ponto é de que haveria engano na boca de Cristo. Evidência de que havia engano no seu coração, e se há engano no coração, há pecado. Porque o Antigo Testamento já tinha escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, verso número 3, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Isso já estava decretado. E Jesus conhecia, como judeu, a palavra de Deus, porque, afinal de contas, ele era Deus. Segundo a teologia da prosperidade, se alguém está bem financeiramente, depois de ter crido em Jesus, essa pessoa é abençoada por Deus, limitando as bênçãos e o próprio cristianismo ao modelo de vida, onde o que resume o quão bem você está com Deus é simplesmente ter ou não ter. Porém, a palavra de Deus nos ensina que essa é uma falsa prosperidade, e ela se baseia na aparência das riquezas. Em Lucas capítulo 12, verso número 15, Jesus ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem
e de uma mulher não consiste na abundância de bens que ele possui. Além disso, uma análise mais atenta e apurada do que está escrito, de fato, em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6, que o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará, dentro do correto contexto, mostra que a colheita que Paulo tem em mente não é para o propósito de construir riqueza pessoal. Deus concederá uma colheita abundante a quem semeia abundantemente, de modo que superabundeis em toda boa obra. Ou seja, que sejam ainda mais generosos em tudo como oferta viva ao Senhor. A teologia, para terminar a palavra, a teologia da prosperidade prega uma falsa prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade, ela está na obra redentora de Cristo. Ela está no novo nascimento operado pelo Espírito Santo na vida do pecador. A verdadeira prosperidade está na forma com que o pecador é justificado por Deus, pelos méritos do seu Filho por meio da fé ou através da fé. A verdadeira prosperidade, ela está na realidade de que aquele que estava separado de Deus, ele agora é recebido em sua família no modo filial, como filho de Deus. A verdadeira prosperidade, ela está na revelação de que a habitação do Espírito Santo na vida do redimido é garantia da sua herança. A verdadeira prosperidade é como uma tangerina. A verdadeira prosperidade é como se fosse uma mexerica. A mexerica, ela possui vários gomos. E é na união de todos esses gomos que se forma a tangerina. E da mesma forma é a verdadeira prosperidade. A vida financeira é um desses gomos, e que pode até ser o menor. Vocês já comeram mexerica onde, né, elas parecem iguais, aí daqui a pouco vai diminuindo, daqui a pouco aparece uma anãzinha? Ou só na minha mexerica que aparece isso? Na sua também? Então, a prosperidade financeira poderá ser esse gomo anão, poderá ser o menor deles. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que existem outros gomos. E entre eles, nesse curto espaço de tempo que se chama vida, está o casamento, os filhos, a paz, a alegria, o amor, a fé, a saúde, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a obra de Deus, a comunhão com Deus. E é na união de todos esses gomos que é formada a verdadeira prosperidade do cristão. Portanto, eu não poderia terminar essa palavra dizendo para a igreja ou ratificar algo que eu disse na palavra durante essa mensagem,
Porque pode ter parecido em algum momento que o que foi dito não tem tanta profundidade ou veracidade. Mas diante desse entendimento, eu quero dizer para a igreja nessa manhã que permanecem sendo importantes aquelas 3 atitudes reveladas em Josué, no capítulo 1, verso número 8, que são necessárias para alcançar a verdadeira prosperidade. E a primeira atitude, tal qual o número 3, eu vou repetir pela 3ª vez. A primeira atitude, ler e meditar na palavra do Senhor, dia e noite. A segunda importante atitude para quem quer desfrutar da verdadeira prosperidade de Deus é fazer tudo de acordo com o que está revelado na palavra de Deus. E a terceira importante atitude, tão somente para aqueles que querem viver a verdadeira prosperidade de Deus, é que a palavra do Senhor não saia da sua boca. E se Deus falou, Deus é fiel para cumprir. Convido a igreja a estar de pé. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, nessa manhã, pelo banquete espiritual e o passeio espiritual que o Senhor nos leva ou nos levou para entender a profundidade da verdadeira prosperidade que está no Senhor. E verdadeiramente o Senhor nos dá vida nesta terra, nos preparando para viver na eternidade. E os valores corretos, e os corretos valores, e os corretos princípios, e as corretas prioridades, elas precisam ser vividas em nossa vida no dia de hoje. Nós não estamos aqui, Deus, nessa terra de passagem apenas para nos deleitar das nossas vontades carnais, para sermos homens ricos, com mansões, com prosperidade, com carros novos, com viagens, com tantas outras coisas que não nos levam à verdadeira prosperidade, felicidade e alegria no nosso coração. Por isso, Pai, nós te damos graças, porque o Senhor, por meio da sua palavra, nos convence daquilo que é pecado, do que é justiça e do que o Senhor nos chama para viver como juízo em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo que fala, que continua nos aconselhando e nos dirigindo no caminho que devemos andar. E por isso, quão importante, Senhor, é estarmos fortalecidos na nossa vida espiritual, e ela vem por meio da palavra. E somos gratos ao Pai, porque o Senhor nos permite ir a águas mais profundas e não estarmos na superficialidade, no leite espiritual, mas aprofundar o nosso conhecimento, abrir a nossa visão, quebrantando, Deus, o nosso coração, não é por força, nem violência, nem pirotecnia, mas tudo acontece por meio do teu Espírito, Pai. E quão grato nós somos, Deus, por esse passeio nessa manhã, aonde, Deus, eu como pregador, que sou chamado para ministrar a palavra e apresentar a bênção à tua igreja, eu contemplo, Deus, a tua graça e bondade presente sobre a minha vida também, Pai. Quão grato eu sou, Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Mas conforme nós lemos hoje em 2 Crônicas, no capítulo 29, o Senhor nos chama a viver a santidade, pois agora
a santificar a casa do Senhor. E a casa, como o nome diz, não é do pastor X, Y, Z, é do Senhor. E quando o Senhor fala da casa do Senhor, o Senhor fala de toda a casa. Por isso, Deus, é mais uma oração que nós levantamos diante do teu altar, para que o Senhor, o Pai, alcance aquilo que nós homens não conseguimos fazer. Mas o Senhor tem o poder de convencimento e de quebrantar corações, quebrar cadeias, grilhões, quebrar resistências, engodos, palavras malditas contra a vida, Senhor, de pessoas dentro dessa igreja que ainda, Pai, carregam o passado nas suas costas, que ainda se limitam a viver a meninice espiritual, que ainda, Pai, se limitam, Pai, a leite espiritual, que ainda se limitam a estar na tua casa apenas no domingo à noite, na quarta-feira à noite. Nós queremos, Deus, ver mudança. E eu vou repetir aquilo que eu não posso fazer. Eu sei que o ministério de intercessão, o culto de oração e as nossas orações podem, ainda que haja uma corrente contrária humana e espiritual, a última palavra é tua. E nós continuamos crendo no que oramos. Continuamos com expectativas verdadeiras no nosso coração. Não nutrimos no nosso coração que o Senhor está surdo e nem que tampou os seus ouvidos. Mas tudo está no teu tempo. E nós precisamos entender o seu tempo e os seus propósitos, porque sabemos que no tempo certo alcançaremos uma bênção maior do que temos contemplado com os nossos olhos e com os nossos ouvidos, Pai. Não nos deixa, Deus, desviar para a direita nem para a esquerda. Não nos deixa, Deus, acomodar. Não nos deixa, Deus, estar acostumados com aquilo que estamos vivendo, Pai. Trabalhamos arduamente, temos problemas, sim, não vivemos num paraíso, mas temos discernimento da tua vontade. E nos ajuda, Pai. Porque, como foi dito nessa manhã, sabemos que há uma distância entre a teoria e a prática, e a carne milita contra o espírito. Mas nos ajuda, Deus, a viver a tua soberana, boa, agradável e perfeita vontade. E falamos isso, Deus, não da boca para fora. Falamos isso, Deus, por submissão e dependência a Ti, e reconhecendo aquilo que Paulo certa vez disse: o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero eu não faço. Ajuda-nos, Deus, sim, a viver a Tua vontade, e nos fazer, Deus, andar e marchar e avançar para as coisas que o Senhor já preparou, Deus, para nós, para essa igreja, e construir verdadeiramente uma nova história, Deus, em nossas vidas, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que às vezes pregamos, a Tua palavra é clara, mas nem sempre isso promove uma conversão imediata. Olhamos para Jeremias e vemos, Deus, que ele pregou 40 anos e nada ou quase nada aconteceu. E o Senhor era Deus de poder, o Senhor era o mesmo de hoje. Por isso, Deus, não nos deixa desviar da Tua vontade. Não nos deixa, Deus, olhar para as circunstâncias adversas, corações petrificados, indiferença espiritual, palavras malditas que se levantam contra nós. Não nos deixa, Deus, estar incomodados por essas coisas, mas sim que o pecado esteja nos incomodando para mergulharmos mais profundamente em nossas orações e no nosso posicionamento, para que por meio do nosso testemunho e do nosso posicionamento espiritual em orações possamos alcançar, por Tua graça e Tua misericórdia, o coração de toda a igreja. Porque a Tua palavra foi dita nessa manhã: santificai toda a casa do Senhor. E isso não é privilégio para a igreja que oferece a Ti as primícias. Nós queremos ver, Deus, a unidade dessa igreja. E nós não estamos aqui tapando o sol com a peneira e nem julgando ninguém, mas estamos abrindo a boca porque assim o Senhor pede. Nada tendes porque não pedem.
E nós queremos deixar claro, diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, o que verdadeiramente nós queremos ver dentro dessa igreja. Em nome de Jesus, trabalha, Pai. Trabalha, Deus, em nossas vidas e corações, nos aperfeiçoa, limpa a sujeira, Pai, os nossos corações. Quebranta-nos, Deus. Quebranta-nos, Deus, para que possamos ter experiências maiores contigo, Deus. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus. Que vivamos pela fé e não pelas circunstâncias do que os nossos olhos e ouvidos ouvem, Pai. Em nome de Jesus. Enche, Deus, a tua igreja com a tua graça, poder. Aviva, Deus, a tua obra em nossas vidas. Enche-nos, Deus, com o teu Espírito Santo. Oh, Deus, tu nos dás liberdade hoje, livre acesso à sala do trono, para clamar qualquer coisa que esteja coerente com a tua vontade. E assim o Senhor nos recomenda, nos orienta, enchei-vos do Espírito, Pai. Isso não vem de mim, isso vem do Senhor. Eu levanto, Deus, as minhas mãos e abro a minha boca, Pai. Mas abre, Deus, as comportas dos céus e passeia, Deus, nessa manhã, no coração e na vida dos teus filhos, trazendo, Deus, à existência coisas novas. Em nome de Jesus, traz à existência coisas novas, Pai. Para que a tua igreja veja que o Senhor continua sendo Deus de perto e não de longe. Um Deus vivo, um Deus real, um Deus que se manifesta. Um Deus que quando nós nos achegamos a Ti, o Senhor se achega a nós. Em nome de Jesus, Pai.
Glória, 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 glória. Enquanto o Ministério de Louvor estará entoando mais uma canção, estaremos louvando e adorando ao Senhor. Convido a igreja nesse momento em que nos aproximamos já de meio-dia, a tomar posse de um envelope na frente da sua cadeira, a colocar o seu dízimo e a sua oferta, e vir aqui à frente. O gasofilácio está aberto. Se você por acaso quiser fazer uso da nossa estrutura lateral de obreiros, as diaconisa Marilda e Cláudia estarão à sua disposição. E se também precisar fazer uma oferta digital, hoje não é o dia. Hoje é dia de Pix. E aí esse Pix está aqui na telinha.